Bom, eu vou fazer o tutorial dessa colcha e eu vou dar o nome nela de janela da catedral básica, porque eu fiz ela bem básica. Por que chamo de básica? Eu tinha muitos tecidos simplesinhos e queria acabar com eles, então nada combinava com nada e aí eu resolvi fazer um projeto para acabar com eles. E esse projeto eu fiz o seguinte, eu calculei lá no computador direitinho para que aqui terminasse com o círculo certinho, do outro lado também. Então eu tive que fazer essas medidas para casar tudo certinho. Ó. Aqui também termina o círculo certinho. E a barra. Então, quando eu fiz o projeto, que eu vi quantos círculos precisava, eu vi que os tecidos tinham que ter um pouquinho mais de 1 metro. Então, um pouquinho mais de 1 metro, eu tinha apenas umas 18 cores. E então, como 18 cores, eu teria que dividir por 2, porque é uma para o meio e outra para a beirada, então eu precisava de fazer 9 repetições de cores. Então, eu fiz o projeto para 9 repetições de cores para dar essa diagonal da janela da catedral. Nesse caso, então, o meu foco foi que eu montei esta estrela, que se eu fizesse o projeto do outro lado, xadrez, daria a estrela, ficaria pronta, ficaria assim, ó, esta e esta. Como eu fiz na diagonal, então ela deu do outro lado, ela deu desse jeito. E aí eu decidi, como os paninhos eram muito simples, que não valeria a pena eu colocar manta, quilt. Então eu fiz o seguinte, ó, do outro lado ela ficou assim. Eu fiz o quilt com pé normal, de máquina, só seguindo o desenho da janela da catedral. Observar que ela não teve forro, não teve... A própria janela da catedral já é a barra, então não tive acabamento. Quando ela terminou, eu fiquei com ela prontinha. Eu fiz assim porque, como os quartos aqui são pequenos, então eu não quis aquela beirada para neto tropeçar, porque sempre eles tropeçam, caem, embola minha coxa, então o acabamento é assim, ó. E eu gastei 6 dias para fazer e eu tive que montar uma régua para poder dar no tamanho certo desse projeto. Então eu vou ensinar vocês a fazer inclusive o molde. E aí tá a colcha para vocês avaliarem se vale a pena seguir o resto do tutorial, que deve dar uns 4 vídeos. Aqui para vocês verem ela do avesso, ou seja, ela tem uma dupla face. Ela fica bonita dos dois modos. Vocês podem observar que são panos simples, então assim, não tem uma combinação lógica. Ficou mesmo uma colcha da vovó. Uma colcha bem de retalho, bem... Mas ficou uma colcha leve, fácil de lavar, uma colcha fácil de guardar. Bom, como fazer o molde? Para que o projeto dê para uma cama comum, não é queen a minha cama, para uma cama padrão, o círculo tem que ter 24,5. Então, a gente risca um quadrado de 24,5. Usa essa régua aqui e risca quadrado de 24,5. Depois, une uma diagonal e a outra. E depois, tem que ter um compasso. Quem não tiver um compasso, para poder fazer esse círculo certinho no tamanho do quadrado, vai tentando com tamanho de prato, vê um prato que dê dentro desse quadrado, tenta um prato, depois tenta o outro, ou uma tampa de panela, vai tentando chegar até um círculo, quem não tiver compasso, para poder dar do tamanho certinho do quadrado. Bom, então esse vai ser o molde para fazer o círculo. Agora, aquele quadrado de dentro, o quadrado vai precisar de um quadrado para fazer a marcação na janela da catedral. O quadrado é feito com essas diagonais aqui, ó. Certinhas aqui, ó. Faça o quadrado de uma diagonal na outra e observa bem aqui, ó, que eu não trouxe ele
até a beiradinha do círculo, porque ele precisa ser um pouquinho menor para na hora que for marcar no tecido, isso daqui é a diferença do lápis. E faça uma marcação aqui, que é para poder fazer um recorte, que é onde o lápis vai entrar para marcar onde que vai fazer o corte do tecido. Então, é o seguinte, faça 2 desse, igual, porque um você vai usar apenas o círculo e o outro o círculo com isso aqui, com essa marcação aqui, e no outro você vai usar o quadrado. Ou se você quiser copiar com outro papel transparente, mas eu acho que não fica tão preciso, é melhor fazer 2. Faz 2, um usa o círculo, o outro usa o quadrado.